Deus abençoe a sua vida e que a luz de Deus te ilumine. Hoje eu quero falar a respeito de algo muito importante que a Bíblia nos traz e que a partir de hoje você comece a viver o sobrenatural de Deus, que a partir de hoje Ele comece a fazer milagres acontecer na sua vida, que através desta mensagem os seus olhos se abram e Deus possa de fato iluminar a sua vida, iluminar os seus caminhos, fazendo com que coisas extraordinárias possam acontecer. O segredo está aqui, através desta mensagem, pois eu sei que tem momentos na nossa vida que são pesados, tem momentos na nossa vida que passamos por situações difíceis, como acredito eu que eles aqui também passaram. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, quando o Senhor Jesus se manifesta na nossa vida, quando damos ouvidos à palavra de Deus, esse é um dos maiores segredos para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida, é ouvirmos, darmos ouvidos e obedecer a sua palavra, como diz aqui o texto sagrado. Presta bastante atenção. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, as bodas em Canaã da Galileia. A Bíblia diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então ela falou aos serventes. Servente, podemos dizer que hoje, trazendo para os tempos de hoje, seriam os garçons, né, da época. Então ela disse para os garçons, para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, quer dizer, as medidas. As medidas davam entre 80 a 120 litros. Então vamos dizer que nesses galões de 20 litros, seria em torno de uns 6 galões para encher uma talha, que daria então 120 litros. Cada uma delas totalizando as 6, 720 litros. Então Jesus pediu para que eles enchessem essas talhas com água, como diz aqui a palavra. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Então presta bastante atenção no que a palavra de Deus aqui nos mostra acerca de obedecer a voz do Senhor Jesus. Eles estavam ali passando por um momento difícil, aonde aquilo que estava trazendo alegria para o casamento havia se acabado. Então Jesus mandou aqueles serventes pegar água e colocar na talha. Qual é o segredo dessa história? Porque Maria falou para eles: olha,
fazei tudo o que ele vos disser. O segredo é a obediência. Imagina agora a situação nesta festa de que precisa de vinho e os homens vão buscar água. Só que eles não questionaram o pedido ou aquilo que Jesus mandou fazer, simplesmente obedeceram. O obedecer é que traz o extraordinário de Deus para nossas vidas. Obedeça. Apenas o que Maria estava dizendo para aqueles homens, apenas obedeça. Se vocês obedecerem o que ele está pedindo para fazer, o extraordinário vai acontecer. Deus quer fazer o extraordinário acontecer na sua vida. De repente você está vivendo um momento difícil, mas se obedecer a Deus, ele muda. Se obedecer a Deus, ele muda essa situação da sua vida. A questão está aí na obediência. Quando Jesus mandou eles encherem as talhas, imagina, cada talha 120 litros, tirando aí, como eu já dei o exemplo, o galão de 20 litros, eles teriam que levar 6 galões para cada talha. Imagina, tendo que buscar água e trazer e colocar naquelas talhas, sabendo eles que o que precisavam era de vinho. Era difícil para eles encher aquelas talhas de água, uma vez que o que eles precisavam era de vinho. Não era uma tarefa fácil. Espera aí, o que eles precisam não é de água, mas mesmo assim eles obedeceram. É no obedecer a voz de Deus, é no obedecer a palavra de Deus que a sua justiça se manifesta. Clamamos tanto, buscamos tanto, pedimos tanto a Deus que faça justiça na nossa vida, pedimos tanto a Deus que venha abençoar as nossas vidas, mas será que temos obedecido a voz de Deus? É a obediência que faz o milagre acontecer. E eu quero profetizar na sua vida que se você obedecer a palavra de Deus, você vai viver um tempo de milagre. Você vai viver um tempo de milagre. Pode ter certeza disso, que ele comece a fazer milagre hoje acontecer na sua vida, a partir do momento que passar a obedecer a Deus, obedecer a sua palavra naquilo que Deus tem pedido para você fazer. O que é que Deus tem pedido para você fazer? Eu não sei. Eu não sei o que o Senhor Jesus está pedindo para você. Se é na sua vida, na sua fidelidade, para que você busque mais a Ele, para que você seja fiel a Ele, para que você peça o Espírito Santo para a sua vida. O que você tem pedido a Deus para que Ele faça na sua vida? Mas você tem obedecido a voz de Deus, porque sabemos que obedecer não é fácil, mas é necessário. Quantas vezes até mesmo nós, por não obedecermos aos nossos pais, nós acabamos nos dando mal. Muitos, desculpa até a expressão, quebraram a cara por não obedecer aos seus pais. Da mesma forma é o Senhor Jesus. Nós queremos que Ele nos abençoe, mas não damos ouvido, não obedecemos aquilo que Deus pede para nós fazermos. Passe a obedecer. Eu lembro daquela viúva de Sarepta, quando Deus falou para o profeta: olha, tem uma viúva em Sarepta que eu já ordenei ela para que te sustente, te alimente. Aí imagina a situação quando Elias chega na cidade de Sarepta e se depara com uma mulher viúva que está preparando um bolo, porque ela só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. Se coloque na situação daquela mulher. Você mãe, você avó, você pai, você tio. Agora chega um profeta na casa da mulher e fala: faz primeiro para mim. Olha só, e agora? Porque assim diz o Senhor: da panela não vai faltar a farinha, e da botija também não faltará o azeite. Ela tinha apenas uma palavra. A questão ali agora era: obedeço a esta palavra, traga pelo profeta ou não. Deus já havia dado ordem para abençoar aquela mulher. Na verdade, quem seria sustentado era ela e não Elias. O que Deus queria, na verdade, era abençoar aquela mulher. Mas ela obedeceu. Ela fez conforme a palavra
do homem de Deus. E a Bíblia diz que não faltou o azeite e nem faltou a farinha. Quando o faraó deu ordem a José para que administrasse as suas economias, lá a sua renda, as suas coisas, a Bíblia diz que da mesma forma, faraó falou para seus conselheiros, para seus funcionários: obedeça tudo quanto José falar. Está lá em Gênesis 41, versículo 55. Obedeça tudo quanto ele disser. E assim, aquilo que José falou por meio da palavra de Deus, Deus abençoou. E a Bíblia diz que no Egito, onde ele estava, não faltou alimento. O obedecer é a chave da vitória. Lembra do caso de Saul? Quando Deus deu uma ordem para Saul, Saul não obedeceu, guardou lá os bois, os despojos, escondeu. Mas quando Samuel chegou, Deus falando para Samuel que não havia se agradado de Saul, e Saul ainda dizendo que não tinha feito nada, que tinha obedecido, aí houve o balido, quer dizer, o mugir do boi, entregou a Saul, né? Aí Deus fala para Saul: melhor é obedecer do que sacrificar. E por isso ele perdeu o reinado. Por não obedecer, perdeu o reinado. Ao passo de que outros que não tinham nada, como a mulher, a viúva de Sarepta, Deus abençoou, como esse casal, no casamento, Deus abençoou por causa da obediência. Decida a obedecer a voz de Deus. Decida o que Deus tem pedido para você. Para buscar mais a Ele, busque. Para orar mais, ore. Para ser fiel nos seus dízimos, ser fiel com a sua vida, seja. E você vai ver o extraordinário, o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. 6 talhas, 120 litros de água cada uma, mas se transformou e no melhor vinho, como diz a palavra. Tendo o mestre Sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que haviam tirado a água sabiam, chamou o noivo e disse: peraí, todos costumamos pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servimos o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Deus não quer apenas transformar a sua vida, Ele quer dar o melhor. Ele quer fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Ele quer que você obedeça. O obedecer a Ele é que vai fazer chegar o milagre na sua vida. Obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus. Por isso Maria, sabendo disso, ela falou: fazer tudo o que Ele vos disse. Eles poderiam simplesmente reclamar ou tentar argumentar, mas eles não argumentaram, eles obedeceram, e a água se transformou em vinho, no melhor vinho. Deus quer fazer o melhor na sua vida, Deus quer transformar a sua vida. Talvez seja isso que você tem pedido a Deus, mas não tem obedecido aquilo que Deus tem pedido para você. Você quer que o extraordinário de Deus aconteça na sua vida. Eu imagino que você possa estar passando por momentos difíceis, por momentos pesados, mas Deus pode transformar essa situação. Não só pode, como Ele quer. Deus quer transformar essa situação. Deus quer abençoar a sua vida. Mas para isso, você tem que dar ouvidos à sua voz. Dá ouvidos à voz de Deus. Dá ouvido, obedeça à voz de Deus. E pode ter certeza que Deus vai fazer o extraordinário dele acontecer na sua vida. Que Ele comece a fazer milagres hoje na sua vida. A partir do momento que você decidir obedecer a sua voz. Que a partir de hoje, o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Que a sua causa seja julgada. Que o justo juiz se manifeste na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. A palavra é essa. Apenas obedeça. E você vai ver o resultado de Deus na sua vida. Meu Deus, em nome
do Senhor Jesus, que a partir de hoje o extraordinário, o sobrenatural venha acontecer na vida desta pessoa, que a partir de hoje ela venha ver e tomar posse do milagre do Senhor na vida dela. Eu não sei o que ela precisa. O que precisava nesse casamento era que houvesse o vinho. O que precisava na casa da viúva de Sarepta é que tivesse alimento. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas o Senhor sabe. Que a partir de hoje, essa que decide obedecer a sua voz, meu Deus, que a sua causa seja julgada, que milagres extraordinários venham acontecer, que ela receba cura, que portas venham se abrir, que milagres grandiosos possam acontecer no casamento, na família. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor possam alcançar esta pessoa agora, pois eu determino, como ministro do altar, eu determino o milagre do Senhor na vida dela, para que o teu nome seja glorificado. Então abençoa a vida desta pessoa e que, de fato, a partir de hoje, ela comece a viver o sobrenatural de Deus na vida dela. Receba a sua vitória, receba o seu milagre, que Deus abençoe a sua vida. Obedeça, apenas obedeça a palavra, e uma vez obedecendo a palavra de Deus, que os milagres de Deus comecem a acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Tem uma semana, um restante de mês, hoje, aí dia 17, desse mês de agosto, que esses dias que faltam para terminar esse mês seja abençoado, que esse restante de meses que faltam para terminar o ano também seja de vitória, que esse ano não termine sem que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, que a luz de Deus te ilumine. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus.